acontecer nesta manhã. Então, toda vez que alguém nasce de novo, e toda vez que alguém se rende a Jesus e expressa isso, se sujeitando ao batismo, é festa na igreja. Amém, gente? Agora também é especial, a terceira razão pela qual essa reunião é especial, porque é nesta reunião, justamente, num dia de batismo, justamente no dia do terceiro seminário do Projeto Jesus em Minha Casa, nós também vamos celebrar a Deus por mais um ano de ministério pastoral do nosso reverendo. Então, convergiu tudo. Glória a Deus. Convergiu tudo, convergência de todas essas razões especiais. Então, reconhecemos primeiro a presença gloriosa do Espírito Santo, né? Ontem o reverendo chegou para mim assim: pastor, vai orando, porque enquanto eu subir ali, Deus tem que falar comigo o que vai ser amanhã, se vai ter aula de manhã. Então é muito especial ver como o nosso reverendo, ele se coloca em total dependência do Espírito de Deus, né? E isso a gente não tem como negar, porque tudo que ele orienta a igreja parte do coração do Senhor, porque ele decidiu se render ao Espírito Santo, né? Então tudo isso torna a nossa igreja especial e torna o nosso pastor muito especial. E louvamos a Deus porque ele já está entre nós. Tem ocasiões como essa que de repente nós pedimos ao reverendo para chegar em outro momento, mas ele já nos privilegia estando entre nós. Eu queria pedir a alguns pastores, né, que nós estamos celebrando, né, o ano de ministério pastoral, que em nome de todos nós já abraçasse o nosso reverendo. Ele vai ser muito abraçado hoje, né? Esse reverendo, nós chamamos, nós reconhecemos Jesus no Senhor, nós reconhecemos o Espírito Santo na sua vida, nós reconhecemos a grandeza da sua, né, visão, a grandeza da sua estatura em Cristo Jesus, né? Nosso reverendo é muito, mas muito especial. Vamos levantar nossa mão para o céu e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Senhor. Tu és o único Deus verdadeiro e não há outro além de ti, Senhor. Nós te amamos e reconhecemos, ó Pai, a tua graça bendita. Reconhecemos, Senhor, o teu amor inaudito. Reconhecemos, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade para conosco. Porque, ó Deus, quem éramos nós? Onde estávamos? Por onde andávamos? O que fazíamos? O Senhor nos via antes mesmo de nascermos. Antes mesmo, ó Deus, de virmos à luz. O Senhor já nos conhecia. O Senhor já sabia o nosso nome. O Senhor já conhecia, ó Deus, nossas almas, nossos corações. E o Senhor nos amou lá naquele momento. O Senhor nos amou. E o Senhor um dia, ó Deus, veio até nós na pessoa do Espírito Santo. O Senhor veio a nós e o Senhor então nos revelou Jesus Cristo. O Senhor nos convenceu da nossa condição. O Senhor nos convenceu do pecado. O Senhor nos convenceu da justiça. O Senhor nos convenceu do juízo. O Senhor nos trouxe a luz, é a verdade. Ó Deus, e não somente isso, nos amaste de tal maneira, Senhor, ó Deus, que nos deste um novo nome, escrito no livro da vida. Ó Deus, tu nos deste, ó Deus, uma nova natureza. O Senhor nos deu, ó Deus, a presença do Espírito Santo em nós. E não somente isso, o Senhor nos deu uma causa. Estamos no mundo, ó Deus, vivemos neste mundo com uma causa diante de nós. E a nossa causa é elevada, é sublime. A nossa causa é ver a glória do teu nome. A nossa causa, ó Deus, é resgatar nações, resgatar vidas. Ó Deus, e o Senhor não somente nos deu uma causa, mas o Senhor também nos plantou, ó Deus, numa igreja. O Senhor nos confiou, ó Deus, a um ministério. O Senhor nos confiou a um pastor. Ó Deus, o Senhor o designou para cuidar de nós. Ó Deus, tudo isso, em tudo isso, ó Deus, nós vemos o teu amor e a tua misericórdia. Em tudo isso, ó Deus, nós vemos a tua bondade para conosco. O Senhor nos trouxe, ó
Deus, de toda parte. O Senhor nos trouxe, meu Deus e meu Pai, de vielas, de cidades, de bairros, de estados diferentes. O Senhor nos trouxe, ó Deus, de contextos diferentes, ó Deus, de heranças diferentes. O Senhor nos trouxe, ó Pai querido, de tantas diversas origens, mas o Senhor nos reuniu aqui, Senhor. O Senhor nos reuniu neste ministério. O Senhor nos reuniu ao nosso reverendo, ó Pai, para cumprirmos os desígnios de Deus para esta época, cumprirmos os desígnios de Deus para esta geração. Ó Deus, e o Senhor também nos fez cooperadores dele. O Senhor nos tem feito, ó Deus, discípulos, ó Deus, e cooperadores para a construção do templo de Deus. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem dado ao nosso reverendo a visão. O Senhor tem dado ao nosso reverendo a sabedoria. O Senhor tem dado ao nosso reverendo, ó Deus, o quebrantamento. Ó Deus, o Senhor tem, ó Deus, formado e forjado o nosso reverendo na fornalha de Deus. Ó Deus, e também nos tem feito assim também, ó Pai. Nos tem quebrantado, ó Pai. Nos tem, ó Deus, colocado, ó Deus, diante de Ti, porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, abrir este encontro em nome de Jesus Cristo, porque nós reconhecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, que quando nos reunimos em Teu nome, ó Deus, e com propósitos elevados e nobres, que é Te reconhecer, Te adorar, Te bendizer o nome, ouvir a Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor está presente. Nós reconhecemos que o Teu trono, ó Deus, se estabelece entre nós. Ó Deus, nós te reconhecemos, ó Deus, que o Teu Espírito se move em nós e traduz liberdade aos nossos corações. Ó Pai querido, te louvamos, ó Deus, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor. E onde está o Senhor, a possibilidade de milagres, a possibilidade de curas, a possibilidade, meu Deus e meu Pai, de libertações. Onde está o Senhor, meu Deus, a possibilidade de restauração de vidas. Onde está o Espírito do Senhor, meu Deus, a possibilidade de alguém ser batizado no Espírito Santo. Onde está o Senhor, meu Deus, a possibilidade, ó Deus, da ressurreição do coração se verificar, meu Deus, daqueles que estão mortos virem a saltar para a vida. Então, meu Deus, nós queremos te bendizer, reconhecer o Senhor nesta manhã. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, te bendizemos e queremos prestar ao Senhor a adoração perfeita. Ó Deus, adoração, ó Pai querido, que é fruto, ó Deus, de um coração que rendido a Ti está, meu Deus. Então, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, glorifica o Teu nome nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer aprender mais de Ti, aprender mais, ó Deus, e como igreja, ó Deus, refletir a Tua glória. Ó Deus, nos ensina pela Tua palavra, fala conosco pela Tua palavra, Senhor, ilumina os olhos do entendimento, meu Pai, em nome de Jesus, o Rei da glória. Amém e amém. Abraça a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: esta manhã é uma manhã de celebração, é uma manhã de festa, é uma manhã de alegria, é uma manhã de regozijo. Glória a Deus. Meus braços
Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor por mim. As vozes de milhões de anjos não pesam minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, entrego tudo a ti. Seja
Quero viver para ti, sua vontade quero eu obedecer. E se eu ouvir o louvor ao Calvário, irei me gloriar a Deus, a glória a Deus, restaurou-me a Deus, seja glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me a Deus, seja glória para sempre. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor por mim. As vozes de milhões de anjos expressam minha gratidão, tudo que sou e que almejo ser, entrego tudo a ti. Deus, seja glória, a Deus, seja glória, a Deus, seja glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me a Deus, seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade eu preciso obedecer. E se os aplausos eu receber, ao Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me a Deus, seja glória para as bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me a Deus, seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém.
você. Muito lindo, né, meus irmãos? Muito lindo. Nós queremos pedir aos que estão de brancos vestidos se fiquem de pé, por favor. Quem quer louvar a Deus, porque o Espírito do Senhor está operando. Como é que sabemos que o Espírito do Senhor está operando? De muitas maneiras. Uma delas é porque só nasce de novo quem é objeto da intervenção do Espírito Santo. Ninguém pode produzir o novo nascimento a não ser o Espírito Santo. E se alguém nasce de novo, nova criatura é. E vocês são novas criaturas. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e vocês poderão me responder daí mesmo. E a igreja anseia ouvir a resposta para que vocês possam ser batizados em obediência a uma ordenança de Jesus. Quando se pergunta assim, por que os crentes batizam ou são batizados? A resposta mais elementar, mais simples, eu acredito que a mais certeira, é porque Jesus mandou. Nosso reverendo tem nos ensinado isso, de ter Jesus não somente como o Salvador, mas como o Senhor, Senhor. Então, poderíamos encontrar muitas razões para sermos batizados. Existem. Existem algumas mensagens pregadas no batismo, mas, independente de podermos mergulhar nesse aspecto, pastor Ailton, mas a verdade nua e crua, por que batizamos ou por que somos batizados? Porque é uma ordenança direta de Jesus Cristo. Foi Jesus que mandou que fôssemos batizados. Ele disse que quem crê e for batizado será salvo. Então, uma ordem do Senhor. Vocês reconhecem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Muito bem, pode botar o peito para fora mesmo, Vocês se comprometem a serem testemunhas do Senhor Jesus. Tem sido isto uma das muitos aspectos do ministério do nosso reverendo, insistir para que cada crente seja um ganhador de almas. Então, vocês já nascem saudáveis, já nascem com esse compromisso, aceitam se tornar testemunhas do Senhor Jesus, falando dele a todos que encontrarem, para que eles, como vocês encontraram Jesus, possam também ter essa experiência. Sim ou não? Sim. Muito bem. Vocês prometem também que vão investir tempo, e tudo mais que for necessário para o seu crescimento espiritual, fazendo os discipulados da igreja. E os discipulados da igreja têm vários recursos. Nós temos as fases A, B e C, que são discipulados abertos, que acontecem todos os domingos, ou em horário definido, de acordo com a agenda de cada um, Mas existe o discipulado dessas fases, mas existe também o discipulado através de seminários. Nós estamos tendo um momento de discipulado, de formação, onde nós aprendemos a palavra de Deus na forma de palestras ministradas pelo reverendo ou por aqueles que ele designa. E aí você tem que ter aquele interesse de fazer a sua inscrição, de estar presente, de ser alguém que ama a palavra de Deus e investe no seu próprio aperfeiçoamento cristão. Vocês prometem que farão esse investimento de tempo e todos os recursos necessários? Sim ou não? Sim. Muito bem. A outra pergunta é, vocês entendendo que a igreja, ela tem a tarefa de evangelizar nações. Então a igreja, ela precisa de recursos. Os recursos são, primeiro o recurso do céu, que é a unção, que é a comissão dada por Deus, que é a unção do Espírito Santo. Segundo, são os obreiros. A Bíblia diz: como enviarão, como pregarão se não há, como crerão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, Então a igreja envia obreiros, recursos humanos, mas a igreja também precisa de recursos financeiros, porque existe um investimento necessário para prover a evangelização e a obra do Senhor. Quer o Senhor que este investimento seja feito pelos salvos. Então somos nós que financiamos a obra de Deus através dos nossos dízimos e das nossas
ofertas. Ser dizimista e ser ofertante é ser um colaborador de Deus, é ser alguém que entende que não há investimento maior do que aquele que foi feito pelo próprio Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qualquer outro investimento que façamos é ínfimo comparado com o investimento feito pelo próprio Deus. Então nós temos que ser dizimistas e ofertantes na obra do Senhor, para que a obra de Deus possa se sustentar, ser mantida, e aí a igreja possa cumprir sua tarefa. Vocês se comprometem que serão dizimistas regulares da obra de Deus. Não é dizimista esporádico, não é aquela pessoa que dá um dízimo esse mês e só vai voltar a dar dízimo 4, 5, 6, 7 meses depois e acha que está tudo bem. Não, uma pessoa que é dizimista, fiel, ela entende que a 10ª parte de tudo que Deus lhe confia pertence ao próprio Deus. E nós, quando entregamos o dízimo, nós não estamos dando a Deus. Na verdade, nós estamos devolvendo, porque Deus diz que já é dele. E Deus considera usurpador, ladrão e salteador aquele que fica com a parte que é dele. E ele já determinou que deve ser devolvida na casa do tesouro. E a oferta é aquilo que você generosamente, porque entende que Deus é digno, você então de receber, você então vai dar algo mais para Deus. Aí tem vários tipos de oferta, tem a aula bíblica para isso, vocês vão aprender, existem vários tipos de oferta, mas nós como povo de Deus, nós não temos nenhuma satisfação a dar a quem pensa diferente. Nós somos um povo que dá dízimos há milênios. Nós somos um povo que dá ofertas há milênios. Nós nos identificamos com os nossos ancestrais mais remotos, que amaram a Deus, serviram a Deus e deram dízimos a Deus. E vocês vieram a Jesus, querem entrar nesse hall, né, de homens de fé que dão dízimos e ofertas para a obra de Deus? Sim ou não? Sim. Esse sim tinha que ser um pouco mais forte. Porque nós sabemos que há assim, uma pressão do diabo para enfraquecer a igreja. Né? O diabo se incomoda com a igreja forte em todos os aspectos, espiritualmente, mas forte financeiramente. Então há uma oposição maligna. Então esse sim tem que ser um pouco melhor. Eu vou perguntar novamente. Vocês prometem que serão dizimistas e ofertantes fiéis da obra do Senhor? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então vocês podem vir aqui para serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse dia de festa, dia especial, no nome do Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama
que acontece? Ele então virá. Ele vem pra ti. Qual o seu nome? Marcelo Augusto. Marcelo Augusto. Marcelo, você vai se batizar hoje? Sim. Quantos anos você tem? 12. 12. Olha, teve um homem que ouviu Deus falar. E ele disse assim, e Deus falou para ele, deu uma missão difícil, mandou ele pregar contra os pecados do povo. Mas aí, ele disse o seguinte: Senhor, eles não vão me ouvir porque não passo de uma criança. E Deus disse, não digas, sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás. E o que te mandar dizer, tu dirás. E eu serei um muro à tua volta. E aqui está um menino de 12 anos e você vai se batizar. Sim. E você quer fazer o que além de se batizar? Ganhar alma para Jesus. E você quer deixar a sua oferta, é isso também? Sim. Então tá aqui, pode entregar a sua oferta. Ademir, põe lá no gasofilácio. Ele está trazendo uma oferta de gratidão pelo seu batismo, né? No nome do Senhor Jesus. Parabéns, tá? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Diga para o abatido, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Nós queremos, é uma santa prática da nossa igreja, todo ano, reservar um dia, uma reunião, para render ao Senhor louvor e gratidão por mais um ano de ministério pastoral. Nosso reverendo completou 28 anos de ministério nesta igreja, no dia 31 de outubro, último agora, e nós queremos dizer que para nós é uma felicidade enorme ter o nosso reverendo cuidando de nós nestes 28 anos, dos quais Deus me entregou aos cuidados dele em 1987, portanto, eu só fiquei 2 aninhos fora, mas os demais anos estou aqui aos cuidados do nosso reverendo. Então, essa reunião, ela é uma tradição santa que temos recebido graça de Deus para
observar ano após ano. Eu creio que não devemos parar, porque isso tem subido ao Senhor como aroma suave às suas narinas. Nós sabemos que o ministro, o pastor no Brasil, ele sofre muito, né? O pastor, um homem do quilate, da estatura do nosso reverendo, é odiado pelo inferno, né? E esse ódio, essa oposição se reflete na cultura, né, secular, a maneira como tratam o pastor. Então cabe à igreja realmente fazer diferença e fazer diferente, né? E é por isso que a nossa igreja, observando as Escrituras, e ontem eu ouvi o reverendo falando que não interessa o que vão dizer de nós, ou o que pensam a nosso respeito, se o que fazemos, o que falamos, o que pregamos e o que vivemos agrada ao Senhor, agrada ao nosso Deus, né? Então, como igreja, nós temos um compromisso com as Escrituras sagradas, e quando nós homenageamos o nosso pastor presidente, nosso pastor primaz, nós o fazemos em observância a ditames claros, diretos das Escrituras. A Bíblia manda honrar os que presidem sobre nós no Senhor. A Bíblia manda cuidar desses homens. A Bíblia manda, inclusive, né, prestar atenção às suas necessidades físicas, às suas necessidades financeiras. Cabe à igreja dar ao ministro o tratamento honroso. Jesus disse que quem quer que der, ainda que seja um copo d'água a um destes pequeninos, só por ser um discípulo, só por ser alguém que recebeu alguma designação do Senhor, de modo algum perderá o seu galardão. E Jesus também disse: quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem recebe certamente o pastor presidente, e ver nele a dignidade da função que está sobre ele, não somente sua obra, e a gente conhece a obra do nosso reverendo, a gente conhece sua vida, o seu estilo de vida, mas independente disso, que isso já nos leva a ter ainda mais motivos, mas independente disso, Jesus falou: quem recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. Então, se nós conseguimos perceber a dignidade da função do pastor, se nós conseguirmos perceber a investidura que está sobre ele, se nós conseguirmos perceber que Jesus Cristo está projetado nele, e a maneira como o tratamos é imediatamente percebido e sensibiliza o coração de Jesus, nós certamente faríamos ainda mais do que já temos feito como igreja e também como ovelhas. A Bíblia diz que Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e os 7 castiçais são as 7 igrejas, e diz na Bíblia que ele, Jesus, tem na sua mão direita as 7 estrelas, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, o pastor, ele é alguém que está na mão direita de Jesus Cristo. O pastor é alguém que está na posição de honra aos olhos de Jesus. O Senhor Jesus, quem corrige os pastores, quem corrige o ministro é o próprio Jesus. Ele trata com o pastor, mas somente ele, porque ele tem o pastor guardado na sua mão direita. Quem toca no pastor, toca na mão direita de Jesus. Glória a Deus. Quem dirige uma palavra ofensiva ao pastor demonstra profunda ignorância e profunda insensibilidade ao próprio Jesus. Quem de repente questiona, quem de repente murmura, quem de repente ofende, quem de repente abriga em seu coração um sentimento de rancor, de ódio ou de qualquer outra coisa em relação ao pastor, essa pessoa está em profundas trevas espirituais, porque ela não percebeu que Jesus está projetado no pastor. Jesus está refletido
refletido na pessoa do pastor. Então nós, como igreja aqui em Gramacho, há muitos e muitos anos, nós temos recebido essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus, de olhar para o nosso pastor. É um jargão, as pessoas sobem aqui e dizem: olha, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. A gente faz isso mesmo, é uma prática nossa, porque é um exercício de perceber a dignidade da função do nosso reverendo, perceber a sua obra, perceber as suas lágrimas, perceber sua oração, perceber sua vida, perceber sua rendição ao Senhor. Então, como igreja, nós estamos certamente em harmonia com as Escrituras Sagradas, e não precisamos e nem devemos mudar nosso comportamento. Nós não somente paramos uma vez no ano para lembrar a igreja quem é o pastor, lembrar a igreja da função que ele desempenha, lembrar da igreja da investidura que está sobre ele, mas também nós separamos anualmente, 2 vezes no ano, uma oferta de gratidão a Deus, para ser entregue diretamente ao pastor. Então nós separamos, nos mobilizamos, os líderes de setores, nós nos movemos para levantar uma oferta presente. É um presente, é um gesto da igreja, e a igreja não tem que esconder essas coisas, nós não temos que fazer as ocultas, nós fazemos as claras, nós separamos uma dádiva, um presente, para ser de uso do ministro, de uso do pastor. E isso também não é uma invenção dessa igreja em Gramacho, mas isso, se você examinar as Escrituras, você vai ver que era feito pelos reis, quando eles percebiam a dignidade dos profetas, mas também foi feito com os apóstolos, quando vemos, por exemplo, a igreja de Filipos, separando uma oferta para ser entregue ao apóstolo São Paulo, e ele recebeu e disse que a oferta foi tão grande, que ele disse: cheio estou, desde que recebi das mãos de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviada, e subiu para Deus como aroma suave, oferta de sacrifício agradável ao Senhor. Então, nós não inventamos nada, nós estamos fazendo o que nossos pais, nossos antepassados na fé fizeram em relação aos homens de Deus. Então, esta igreja, ela está enraizada, ela está fundamentada, ela está em harmonia com as santas Escrituras. Meus amados irmãos, as culturas podem mudar, né? As nações podem se rebelar e se voltar contra Deus e contra a palavra, mas a igreja não. A igreja não pode. A igreja, ainda que haja leis injustas, mas a igreja tem que se posicionar ao lado do Senhor e da sua palavra. Nós vemos muitas vezes antropólogos, sociólogos, né, cultuando certas culturas, mas aí a gente, quando tem o Senhor e nasce de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, aquele que está em Jesus, aquele que nasceu de Deus, faz parte do que a Bíblia chama de raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Então nós somos de uma outra natureza, nós somos de um outro reino. Perguntaram a Jesus: cadê os teus súditos, se tu és rei? E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, os meus exércitos combateriam por mim, mas o meu reino não é daqui. E também, meus amados, quando nós nascemos de novo, nós fazemos parte de um reino que não é deste mundo, nós fazemos parte de uma nação que não pertence à ONU, nós fazemos parte de uma nação que não está plantada em nenhum continente deste planeta, mas nós somos de uma nação celestial, nós somos de uma nação cuja pátria é a Nova Jerusalém. Glória a Deus, glória a Deus.
E aí, nossa vida, nós vamos nos submeter às leis, nós vamos nos submeter a tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é santo e que possa fazer bem e trazer benefícios. Mas tudo aquilo que tenta afrontar as leis do reino de Deus, nós nos posicionaremos ao lado do Senhor, ainda que soframos perdas, ainda que soframos até a perda da própria vida, mas nós temos a nossa vida guardada em Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção no seu coração, e quando ele estava para morrer, ele não pensava que de repente Roma tinha o poder sobre a sua vida, mas ele entendia que Deus queria da parte dele uma oferta de libação. Deus queria da parte dele que ele depositasse a sua vida em gratidão a Deus, em louvor a Deus, em rendição a Deus. Ele disse: eu já estou sendo oferecido por oferta de libação, e o tempo da minha partida está chegando, está próximo. É assim que o crente tem que ser, gente. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, nós separamos uma oferta. No aniversário de nascimento do nosso reverendo, nós separamos uma oferta de gratidão para ele. E no aniversário de ministério pastoral, nós, de fato, essa igreja de fato se mobiliza e tenta levantar um valor expressivo, tenta levantar um valor que represente nosso amor, nosso reconhecimento pela vida do nosso reverendo. Nosso sonho é que levantemos uma oferta que dê a ele fartura, não somente para um ano, mas para 10 anos, em um só dia, que a gente possa levantar uma oferta maravilhosa para honrar o nosso pastor. Lembre-se, diz a Bíblia Sagrada que um homem sírio foi visitar o profeta Eliseu, e ele levou 40 camelos carregados das riquezas da Síria para presentear o profeta. Então, meus amados, quando nós fazemos isso, nós estamos justamente cumprindo o que diz a palavra do Senhor. Então nós fazemos uma grande oferta 2 vezes no ano, no aniversário de nascimento do nosso reverendo, no dia 5 de junho, e outra no aniversário de ministério pastoral. Esse ano o reverendo fez 28 anos de ministério pastoral. Amém? Só que esse ano, o nosso reverendo, é bom a gente falar isso aqui de público, o nosso reverendo, por um ato dele com Deus, eu falei com os pastores, quando estava reunido, que o reverendo me deixou surpreso e sem reação naquele momento, mas eu também entendo que, como o pastor está na mão direita de Jesus, lembra o mistério das 7 estrelas? As 7 estrelas são os 7 anjos, estão na mão direita de Jesus. Então a relação do pastor com Jesus, ninguém se mete, nem eu. Ninguém se mete. Então assim, ele tem uma relação com o Senhor. E o reverendo, ele, por um ato dele com Jesus, ele fez algo inusitado, acho que já fez antes, mas que para nós nos surpreendeu, porque ele falou antes mesmo de receber. Ele chegou para nós e disse que este ano ele faria a transferência imediata da oferta que seria levantada para ele, deveria ser canalizada para a construção da catedral, seria a oferta para a catedral. Assim o nosso reverendo se tornou o maior ofertante da catedral. Ninguém deu valor como ele tem dado para o Senhor. Glória a Deus. Ora, cabe a gente explicar isso, que daqui a pouco nós vamos fazer uma entrega simbólica, apenas simbólica, porque os recursos não vão passar pelas mãos do reverendo, nem vão passar pela conta dele, porque não veio para ele, está sendo direto para o Senhor, para a igreja. Ele não está recebendo a oferta presente deste ano, ela está sendo direcionada para a conta da igreja. Então está sendo uma oferta para a igreja. Quem está entendendo isso que nós estamos falando? Vamos aplaudir ao Senhor. Mas nós vamos fazer uma entrega de uma caixa simbólica. Ela está vazia. Fazer uma entrega simbólica, porque é sempre bom lembrar que nós não podemos deixar de fazer isto. Quem está entendendo, gente?
Nós não podemos parar de fazer isto. Nós temos que continuar honrando o nosso pastor. Eu estava meditando essa madrugada e nós temos aproveitado sempre esses momentos, esses encontros, né, reverendo? Para falar um pouquinho sobre o pastor, né? Pregar algumas mensagens sobre o pastor. E eu falei, Senhor, o que eu poderia falar neste 28º ano de ministério pastoral? E eu queria convidar vocês, então, para ouvirem, ficarem de pé, a gente abrir a Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 13. Apenas um versículo, o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Podeis assentar? Se paramos anualmente para prestar honra ao nosso pastor, prestar homenagem ao nosso reverendo e gratidão a Deus, porque Deus nos confiou a ele, porque saibam que o pastor vai dar conta das nossas almas, também está na mesma carta aos Hebreus, no mesmo capítulo. Precisamos, além de separar uma grande oferta, precisamos, além de botar um coral tão bonito cantando aqui, precisamos, além de ter os pastores tão bonitos, tão arrumadinhos aqui, né? As pastoras, as obreiras. E, além de toda essa expectativa, precisamos conhecer um pouco do coração do pastor. E aí eu estava meditando um pouquinho sobre corações de alguns pastores da Bíblia, para que nós possamos realmente dar a esse homem, dar a esse ministro de Cristo Jesus, uma homenagem ou uma honra que seja verdadeira. Você sabe que o próprio Deus, quando busca os adoradores, e aí no caso de Deus é a adoração, que as pessoas pudessem prestar atenção na qualidade de vida que tiveram esses homens, e como eles partiram, e muitos deles partiram, como dizem lá, como diz John Fox no livro dos Mártires, ele diz, fizeram a boa confissão, e alcançaram o espírito dos justos aperfeiçoados, ou seja, aqueles que entregaram suas vidas, inclusive no altar do martírio. Mas deveriam ser lembrados, deveriam ser imitados
deveriam ter suas vidas como modelo, e deveriam ser os nossos heróis, deveriam ser aqueles que inspiram nossas vidas. Esses homens deveriam, ser um padrão a ser perseguido. E a Escritura diz: atentando para o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Mas eu queria dizer para vocês que não é somente na carta aos Hebreus, onde vemos esse conselho, mas ao mesmo tempo é o que eu tenho chamado de anseio do coração do pastor. Se pudéssemos perguntar ao nosso reverendo o que ele mais espera de nós, certamente eu diria que não é nem este culto, no sentido de a gente parar para lembrar, mas o que ele mais espera é que nós nos tornemos imitadores dele. Abra comigo aí, primeira epístola de Pedro. A primeira carta escrita pelo apóstolo São Pedro, no capítulo 5. Versículo 1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então nós vemos aqui Pedro, que se intitula pastor ou presbítero, são terminologias da função pastoral. Ele diz que o pastor deseja, um pastor de verdade, ele não quer que as pessoas apenas obedeçam o que ele manda, o que ele orienta, mas o que mais deseja o pastor é que ele seja percebido como um modelo. Ele quer ser visto como um padrão pela igreja. Por isso ele se fadiga na santificação, ele se fadiga buscando o Senhor, buscando se parecer com o Senhor. Então ele espera que o seu rebanho o reconheça como um modelo a ser imitado. Vamos ver mais alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 14: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus.
Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Glória a Jesus. Se damos uma oferta presente, agradamos a Deus. Se paramos para celebrar os 28 anos, os 29, os 30, agradamos a Deus. Mas seremos completos se ao fazermos isso, estamos fazendo primeiro porque reconhecemos o nosso pastor como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Número 2, reconhecemos nele um Pai espiritual, aquele que nos gerou em Cristo Jesus, pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, nos tem formado. E também, como filhos amados, que nós possamos também ser seus imitadores. Glória a Deus. Se você for para o capítulo 11 da mesma carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo São Paulo, ele insiste. No versículo 1 ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Se formos para a carta, tem muita coisa, mas vamos lá para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Novamente o apóstolo Paulo, que era pastor de pastores e pastor de várias igrejas, ele vai novamente bater na tecla, ele vai dizer: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que podemos oferecer ao nosso reverendo esta manhã? Muito mais do que uma oferta presente, muito mais do que, quem sabe, a gente separar uma reunião. Mas o que podemos oferecer ao nosso reverendo é a pronta disposição de sermos seus imitadores. É maravilhoso, já é um passo muito bom você ser um admirador. Mas ser um admirador não é suficiente. Não para um pastor, não para aquele que se torna um pai espiritual, não para aquele que se torna formador, não para aquele que se torna mentor, não para aquele que se torna um discipulador, né? Não basta ser um admirador, é necessário ser um imitador. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra
posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Nada pode causar mais alegria a um ministro, nada pode causar mais alegria a um pastor, do que ver que a sua igreja se torna modelo para as outras igrejas, do que a sua igreja se torna imitadora dele. E portanto se agiganta. Se nós temos um pastor que se agigantou na visão, que se agigantou na palavra, que se agigantou na sua vida, é necessário que a sua igreja seja uma gigante. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ele diz: vos tornastes imitadores nossos, e portanto vocês se tornaram um modelo para outras igrejas. O que podemos oferecer ao nosso reverendo esta manhã? Mais do que admiração, o desejo sincero de sermos seus imitadores. Tem muitas pessoas que ficam admirando o nosso reverendo pela sua vida de oração e não oram. Ficam admirando o reverendo pela sua fidelidade à palavra, mas elas não são fiéis à palavra. Elas ficam admirando o nosso reverendo pela sua prontidão em agradar a Deus, ainda que tenha que desagradar os homens, mas elas preferem agradar os homens e desagradarem a Deus. Não é esta a homenagem que nosso reverendo quer receber de nós. Mas qual é a homenagem que podemos dar ao nosso reverendo de verdade? Vamos fazer o culto de lembrança. Vamos fazer o culto de memorar, e comemorar os 28 anos. Mas vamos no coração dizer: eu me tornarei gigante como é o meu pastor. Na mesma carta aos Tessalonicenses, aliás, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 6, o apóstolo, ele diz o seguinte: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhando, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Vamos penetrar o coração do pastor, vamos entender. Um homem que é chamado por Deus e que está apacentando o rebanho. Aí eu estou vendo aqui as missionárias, os pastores, os missionários sobem aqui para ministrar aulas, estão sendo mentoreados, estão sendo formados, estão sendo capacitados, estão sendo arregimentados para servir. O que o teu mentor, o que o teu pastor espera? É que você, ao subir no púlpito, você se torne o imitador dele. Que você se lembre do modelo que ele te apresentou. E que modelo? Modelo de fidelidade a Deus, dependência do Espírito Santo, amor à palavra, fidelidade à palavra. Eu coloquei aqui, não botei tudo, mas botei 8 pontos que devemos ser imitadores do nosso reverendo.
E eu não vou discorrer tudo, até por causa do tempo, mas eu vou citar pelo menos. Eu preciso imitar o meu pastor na sua paixão por Jesus. Ô irmão, se tem uma coisa que nós observamos do nosso reverendo ao longo de muitos anos, estando perto dele, ouvindo suas mensagens e vendo sua vida, é que ele é um homem apaixonado por Jesus. Ele é um homem que ama profundamente a Jesus. Então, se queremos imitar o Senhor, precisamos também nos apaixonar pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque o meu pastor, ele dá exemplo. Você entende quando algumas pessoas falam assim, vocês aí idolatram o pastor, está falando uma besterol? Porque se uma das coisas que o meu pastor faz, ele me leva para Jesus o tempo todo. Nós honramos o nosso pastor. Mas ele, o pastor, ele mesmo é apaixonado por Cristo. E ele está me levando à pessoa de Jesus. E quando o pastor fala de Jesus apaixonadamente, é claro que ele faz isso a sós, é claro que ele faz isto nos seus momentos com Deus, mas ele faz também no templo, ele faz em público, e porque o Espírito de Deus o leva também a fazer, é porque ele é o modelo do rebanho. O rebanho deve amar a Jesus como o seu pastor ama. O meu pastor é digno de ser imitado na sua fidelidade a Deus. Meus amados irmãos, são 28 anos de ministério pastoral, 28 anos em que em alguns momentos, o nosso reverendo foi colocado numa fornalha, onde ele teve que fazer opções, onde ele sofreu pressões, mas ele não aceitou pressões, e as suas opções sempre foram ficar do lado de Jesus Cristo, foi ficar do lado da palavra de Deus, ainda que tivesse que contrariar pessoas chegadas, pessoas próximas, seja quem fosse, ele fez uma escolha, a escolha de perder tudo se for necessário, mas ficar do lado de Jesus. Ele é digno de ser imitado na sua fidelidade a Deus. Como podemos homenagear o nosso reverendo em verdade? É quando nós também tomarmos a decisão de dizer, eu serei fiel. Quando alguém vier com alguma conversa diferente para o meu lado, quando alguém vier fazer uma proposta indecente, ou quando alguém vier me pressionar, ou quando alguém vier me colocar na parede, eu me lembrarei do meu modelo, é o meu pastor, eu vou me agigantar como ele se agiganta, e vou dizer, não adianta, esse caso não tem solução, eu fico com Jesus. Eu preciso imitar o meu pastor no seu amor à Bíblia. O meu reverendo, meu pastor ama a Bíblia Sagrada. É impossível ficar com ele 5 minutos e ele não citar a Bíblia. Já tentou? Porque ele ama as Escrituras. O reverendo descobriu nas Escrituras o tesouro de Deus. E esse homem ama a Bíblia.
O que é que ele espera das suas ovelhas, dos seus pastores? Está aqui um monte de pastores. Estamos orando por 300, agora já está quase chegando. Eu já não sei quantos. Quando eu vou orar, eu já esqueço alguns nomes. Eu falo, Senhor, eu não sei o nome de todos não, mas já abençoa todos. Antigamente eu citava nome por nome, mas agora eu vou tentando. Eu falei, Senhor, estou esquecendo alguém. Pastor Leonardo Miranda, sinto também. O que é que o nosso reverendo espera de nós, pastores? É que nós não sejamos seduzidos pelo saber, mas que sejamos atraídos pela palavra de Deus. Que nós possamos fazer do livro nossa meditação de dia e de noite, como ele faz. Às vezes eu já entrei nesse corredor aqui, e eu vou bater na sala, eu encontro o reverendo com aquele óculos de leitura, e ele está com o livro. Eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo, Timóteo, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para herdar a salvação. Porque a palavra de Deus é divinamente inspirada e é apta para o ensino, para a instrução, para a repreensão e justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e perfeito e seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O meu reverendo descobriu isso, tem descoberto isso. Ele é um amante da Bíblia Sagrada. Ele merece ser imitado pelo seu amor à palavra. Em quarto lugar, o meu pastor precisa ser imitado na sua vida de oração. Tem pessoas que falam assim, poxa, o reverendo ora muito, e você ora o quê? Não é nem pouco, você não ora nada. Existem dois tipos de crente, o carnal e o espiritual. E o que define um e o outro é o tempo de oração, ou tempo na oração. Quanto mais oramos, mais espirituais nos tornamos. Quanto menos oramos, mais carnais nos tornamos. Por que o nosso pastor reflete a glória de Deus no seu rosto, na sua vida, nas suas palavras? Porque ele passa muito tempo com Deus. Pastor, eu admiro o meu reverendo por isso. Não é suficiente. Não basta admirá-lo. O que ele espera de você é que você o imite. Em quinto lugar, eu preciso imitar o meu pastor na sua paixão pelas almas. Vocês já repararam que o reverendo prega, mas volta, está sempre falando. No seu anseio pela salvação dos pecadores, ganhar almas. Eu preciso imitar o meu pastor, não basta admirá-lo, eu preciso imitá-lo. Em sexto lugar, eu devo imitar o meu pastor no seu amor pela casa de Deus. Vocês já repararam como o reverendo ama estar aqui? Como ele gosta de estar entre os seus irmãos? Como ele gosta de ter comunhão com os seus pastores e de falar das coisas de Deus? E como o nosso reverendo ama a casa de Deus? Ele é o que mais faz ofertas, proporcionalmente. Vocês vejam, nós temos o trabalho da catedral.
Desafio da catedral. Se alguém quiser ser o maior ofertante da catedral, vai ter trabalho. Porque nós temos nosso reverendo como o maior ofertante para a construção da catedral. Vocês sabiam que para comprar esse cinema, o reverendo foi, se não o maior, mas um dos maiores ofertantes para adquirir esse cinema? Sabia que o nosso reverendo doou casas, carros, além da sua própria vida, inclusive honorários, vencimentos, né, o seu salário, ele doou para que a casa de Deus pudesse ir bem. Ele ama a casa de Deus. Tem algumas pessoas que são insensíveis. Elas entram no templo e elas não se sensibilizam com a obra. Elas não se apaixonam pela obra. Elas entram aqui, assistem o culto, gostam de ouvir alguns hinos, mas elas não têm paixão pela casa de Deus. Elas não se importam em que a obra de Deus vá bem. Ela não se importa de investir na casa de Deus. Ela quer investir na sua própria vida. Ela vem buscar até bênção, vem buscar emprego, vem pedir ao Senhor porta de emprego, vem pedir bênçãos para a sua vida, né, temporal, mas elas não se importam com a casa de Deus. Ela não é imitadora do seu pastor, porque uma das coisas que elas têm que observar no reverendo é seu amor e sua paixão pela casa do Senhor. Faremos uma homenagem à altura do nosso reverendo se imitá-lo, o imitarmos neste aspecto. Investamos na casa do Senhor. Quem já leu sobre Davi, meu irmão? Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. No final da vida de Davi, Davi separa tudo que ele tinha preparado para a casa do Senhor. Ele nem viu o templo construído, mas ele amou a casa de Deus. Nós ainda não vimos a catedral, mas você ama a casa de Deus, você ama a casa do Senhor. Devemos imitar o nosso reverendo na sua fé. Que fé, que fé, que fé, que fé. O reverendo só espera ouvir um sinal de Deus. Ele espera ouvir só a voz de Deus. Mas quando Deus fala ao seu coração, ele obedece. Numa demonstração de confiança irrestrita no Senhor. Quando ele diz, faremos desta igreja uma potência missionária, Deus falou no seu coração, não tinha nem obra missionária, mas ele creu pela fé. Quando ele pisou aqui, o Espírito de Deus o deu certeza, este lugar é de vocês. Então ele declara pela fé, esse lugar nunca mais voltará para o seu Martins. E aí vem a proposta, né, de compra. E o reverendo, então, pela fé, ele dá aquele passo gigantesco. E nos leva todos a embarcar na sua fé. E hoje você está sentado aí e não há perigo de você ficar sem teto, porque essa igreja pertence, esse templo, esse prédio pertence a Jesus Cristo, pertence ao ministério, porque o reverendo teve fé. Deixa eu amarrar meu cadastro. Devo imitar o meu pastor nas suas obras. Como ele é incansável. O pessoal já sabe, se vier aqui no seminário, toma umas vitaminas antes.
Porque nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Porque o nosso reverendo, ele é incansável. Mas nós também temos que imitá-lo. E para o Senhor não poupar energia. Temos que ser da altura do nosso reverendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos honrar o nosso pastor, mas o façamos nesta dimensão, não só numa dimensão de um gesto, mas da dimensão de um estilo de vida que reflete. Eu coloquei uma conclusão aqui, e é a seguinte: nada pode dar mais alegria ao pastor do que ver a sua obra refletida no rebanho que Deus lhe confiou. Este reflexo é mais valioso do que qualquer outro gesto que a igreja possa fazer para homenageá-lo. Por outro lado, nada causa mais aflição a um pastor do que não perceber esta imagem de si mesmo refletida no seu rebanho. É como se ele sentisse trabalhando em vão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: estou perplexo a vosso respeito. Estou perplexo porque tão depressa saíste do evangelho que eu lhes preguei para outro evangelho. Então, quando o pastor não consegue ver o seu rebanho refletindo a imagem de si mesmo, isso causa angústia e aflição ao coração do pastor. Isso causa perplexidade. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala: obedecei os vossos pastores e sede sujeitos a eles, porque velam pelas vossas almas, como quem há de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não lhes traria proveito. Em outras palavras, quando o pastor trabalha e prega, e ensina e forma líderes e forma outros pastores, mas esse pastor não consegue ver naquele que são objeto do seu trabalho, da sua labuta, da sua fadiga, refletindo a imagem dele mesmo, como seus imitadores, então esse pastor, ele vai estar em perplexidade, ele vai estar sendo movido, sendo invadido por uma angústia, porque ele vai questionar: Senhor, será que trabalhei em vão? Então, como podemos homenagear o nosso reverendo? Melhor ainda, façamos o culto de celebração, façamos o culto e adoração a Deus, mas decidamos de uma vez por todas que nós seremos o reflexo, a imagem do nosso pastor. No trabalho, quando alguém te fizer alguma proposta para algo desonesto, você vai se lembrar: eu sou o reflexo do meu pastor. Meu pastor tem me ensinado a ser fiel a Jesus Cristo. Então eu vou dizer não a essa proposta. Quando eu estiver sozinho, a sós, e não tiver o que fazer, eu vou lembrar do meu pastor. Meu pastor nunca está sem o que fazer. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar a face de Deus, porque eu quero ser a imagem, eu quero ser o reflexo do meu pastor, porque o meu pastor é imitador de Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus.
Que esta manhã, eu e você, tomemos essa resolução. Vamos ser imitadores do nosso reverendo. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Glória a Jesus. Conversa um pouquinho com a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela assim: o que Deus falou com você nesta manhã, tem falado com você nesta manhã? Eu quero dizer para vocês que para mim é muito fácil pregar essa mensagem, reverendo. Pastor, por que o senhor acha muito fácil pregar essa mensagem? Porque eu tenho muito prazer de olhar para o meu pastor e dizer assim: eu quero imitar o meu pastor. Tem gente que fala assim: quando o senhor está pregando, às vezes o senhor faz as coisas uns trejeitos, parece o reverendo. Liga não, eu quero ser imitador do meu pastor. Porque o meu pastor é digno de ser imitado. E eu não falei todos os aspectos, eu falei alguns aspectos gerais. Mas é bom saber que eu tenho um pastor que imita Jesus Cristo. E ele pode dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Nós queremos chamar todos os pastores, primeiro aqui à frente, subir aqui, todos os pastores e pastoras. Vai ficar meio vazio aqui, vai ficar um vão aqui, mas queremos fazer algo diferente. Eu queria chamar os pastores aqui, ficasse aqui, para a gente ver, gente, o que representa o nosso reverendo em termos de visão. Visão, chamado, unção que está sobre ele. O reverendo disse quando assumiu o púlpito da igreja em 85, quando ele foi empossado, recebeu a imposição de mãos da convenção, dos representantes da convenção das Assembleias de Deus, dos pastores, do pastor anterior, recebeu a investidura. Ele disse: faremos desta igreja uma potência missionária. E ele levou a igreja a orar por 300 pastores, e não estão todos aqui. Eu não estou vendo, por exemplo, o pastor Enoque aqui. Não estão todos aqui. E outros pastores, pastor Denis, pastores e pastores e pastores. E pastoras. Mas aqui está uma amostra da grandeza do chamado do nosso reverendo. E o reverendo fala de nós com tanto carinho. Ele fala assim: esses homens são homens de Deus. Gente, somos. Mas temos sido formados por um gigante nas mãos de Deus, que é o nosso reverendo. Amém, gente? Aqui o pastor Geraldo, uma das primícias também, né? Vamos aplaudir ao Senhor. Nós, pastores, o que nos resta é tomarmos a decisão de sermos imitadores do nosso reverendo. O que resta à igreja, além de uma homenagem, de um abraço, né, da entrega simbólica da oferta, porque essa oferta não passou pelas mãos dele, vai para a catedral. O que nos resta, reverendo, é tomar a decisão no coração que queremos ser seus imitadores. Porque reconhecemos que o Senhor imita Jesus, o Senhor tenta se parecer com Jesus. Então, por tabela, estamos imitando Jesus quando olhamos para o Senhor e queremos imitá-lo, né? Nos resta imitar no seu amor pelas ovelhas, na sua paciência, em todos os outros aspectos que eu não citei na mensagem, mas que certamente Deus vai lembrando a cada um, né, à medida que medita na sua vida. Então, esse é o desejo do nosso pastor, creio eu que Deus colocou isso no meu coração nessa madrugada, porque somente Deus conhece os corações, né? Então o coração do nosso reverendo, o que ele deseja? Eu creio que ele deseja que nós sejamos seus imitadores, que nós o amemos, não somente o admiremos, que já é um bom passo, mas não é tudo, mas que resolvamos ser imitadores, orar como ele tem orado, amar a Deus como ele tem amado, amar a palavra como ele tem amado, amar as pessoas como ele tem amado, pregar como ele tem pregado, enfim, né, imitá-lo
e ver nele um modelo. Eu queria, a pastora Miriam está aí com... Então eu queria, agora todos os pastores aqui, pastores e pastoras, olha que coisa, a visão do reverendo é tão grande, é tão tremenda, que neste ministério, né, não existe preconceito. Né? Não existe preconceito. Aqui tem pastoras e as mulheres são de fogo, é ou não é? Pastoras, pregadoras. Já vim aqui no culto de ceia, tinha uma pastora ministrando a ceia, né, do Senhor. E que unção, e que graça, e que misericórdia. Então, isso tudo, gente, é alcance da visão, né? Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso. Eu queria convidar, então, o nosso reverendo para vir aqui. Vou pedir aqui ao... Eu queria pedir, aqui a pastora Cristina, que é a esposa do nosso reverendo, também está aqui. Eu queria pedir aqui ao pastor Ailton Bispo, juntamente com o pastor Humberto, que são os primícias, pastor Geraldo, passar aqui às mãos do reverendo uma caixa simbólica. Essa caixa está vazia, tá, gente? É bom saber, é bom vocês saberem. Ela está vazia, porque o nosso reverendo, ele pediu que isso fosse transferido direto para a igreja, né? Nem passou por conta dele, não passou pelas mãos dele. Foi, na verdade, uma oferta que acabou sendo para a igreja. Mas a gente quer fazer um gesto simbólico, porque nós não vamos parar de fazer isso, né? Nós não vamos parar de honrar o nosso pastor, como está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se ele nos semeia as coisas espirituais, pô, irmão, é justo, é normal, é natural que possamos depositar nas mãos dele as coisas materiais, né? Ele semeia para nós as eternas, e nós, como um gesto, confiamos a ele as coisas temporais, para que ele possa ter tranquilidade no seu viver. É justo isso, gente? Sim ou não? Sim. É assim que tem nos ensinado a palavra, que é o estatuto do céu, tem ensinado assim. Então nós queremos passar a mão do nosso reverendo, esse ato aqui é um gesto, né? Glória a Deus. Eu queria, antes de passar a palavra ao reverendo, pedir ao pastor Ailton para fazer uma oração. Agora sim, a oração, louvando a Deus por esses 28 de ministério pastoral, né? 28 anos. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez queremos te louvar, te exaltar, te glorificar, meu Deus, pelo privilégio de estarmos nesta reunião, neste momento de homenagem. Queremos também te agradecer muitíssimo pela vida do nosso líder, pela vida do nosso reverendo. Meu Deus e meu Pai, queremos te louvar pela tua palavra, a qual nos aconselha a sermos imitadores do nosso reverendo. Meu Deus, e aproveitamos esse momento da oração para te glorificar também pela vida da família do nosso reverendo. Te louvamos pela vida da pastora Cristina, seus filhos, né? Sua mamãe, seus irmãos. Meu Deus, e te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar fortalecendo o nosso reverendo, que o Senhor possa continuar protegendo, guardando, que o teu Espírito Santo possa continuar usando como tem usado, de uma maneira tremenda e maravilhosa, porque nós estamos certos de que esta geração é a geração da volta do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.